Imagine que você queira fazer uma discussão sobre um negócio que você quer abrir, ou mesmo fazer uma discussão de um negócio que já existe, ou mesmo rediscutir o direcionamento de uma atividade realizada pela sua empresa, ou mesmo de um setor. Sabe o que você pode fazer? Utilize a metodologia do Canvas, que foi criada pelo Alex Osterwalder e pelo seu orientador de doutorado, Yves Pigneu. Eles constituíram uma metodologia fácil, lúdica, simples mesmo de fazer uma discussão e rápida, utilizando o quadro Canvas. O quadro Canvas, organizado por esses autores, eles compõem a estrutura e a interligação de 9 elementos. Esses elementos são, primeiro, eles pedem o seguinte: se você vai rediscutir um negócio ou discutir um novo empreendimento propriamente dito, a primeira coisa que você tem que saber é quem são os clientes que você vai atender por meio desse teu novo negócio ou pela revisão desse negócio que já existe. Quando ele pensa e ele pede para você rediscutir e identificar esses clientes, a ideia é que você não só procure saber dados geográficos, psicológicos desses clientes, mas discute mais o que esses clientes fazem, quem são essas pessoas, muito além da questão da faixa etária, do poder econômico, da região que moram, mas quais são as dores desses clientes. Uma vez que você consegue identificar as dores de um cliente, o que eles pedem é que em seguida você olhe para o teu próprio negócio e faça a seguinte pergunta: afinal de contas, quais são os valores que eu vou entregar para esses meus clientes? E se esses valores atendem às dores desses clientes? Então, o primeiro elemento do quadro Canvas propõe que você estude quais são os clientes, de uma perspectiva muito mais ampla. Em seguida, questione: será que os valores que eu estou oferecendo para esses clientes estão adequados? Quais são os valores, inclusive, que eu quero ofertar para esses clientes? O terceiro elemento do quadro Canvas que esses autores propõem é que você estabeleça os canais de divulgações que você vai utilizar para que o cliente entenda e conheça o teu negócio. Em outras palavras, também você pode pensar quais são os canais de distribuição que você vai utilizar para que teus serviços e os teus produtos cheguem até os clientes. Ora, se eu já sei quais são as dores dos meus clientes e sei quem são meus clientes, sei quais são as propostas de valores que eles esperam e que eu posso ofertar, e vou entregar para eles, vou pensar nos canais de distribuições, em seguida eu vou perguntar o seguinte: mas afinal de contas, como é que eu vou me relacionar com esse cliente? Esse cliente vai ser, eu vou ter um contato corpo a corpo, esse cliente vai ter um contato personalizado ou vai ser um serviço totalmente automatizado? Então, sempre a gente precisa pensar como criar os canais de relacionamentos com eles. Ou seja, eu vou criar o canal e ao mesmo tempo tenho que pensar como que vou me relacionar com eles. Em seguida, os autores propõem o seguinte: bem, se eu já sei quem são os clientes, as propostas de valores que vou entregar, sei quais são os canais que vou utilizar para saberem quais são os serviços que eu oferto, e sei como que vou me relacionar com eles, a outra grande pergunta que devo fazer é: quais são as receitas que eu consigo obter com esses meus clientes? Como é que eu consigo faturar? Como é que eu consigo gerar vendas para a minha empresa? Em outras palavras, quais são as formas que minha empresa vai conseguir gerar recursos financeiros? Se eu estiver usando o Canvas para fazer uma análise de um setor de uma empresa e não da empresa como um todo, eu também posso perguntar quais são os benefícios que eu vou ganhar fazendo a oferta da solução desses problemas para o meu cliente. Bem, o outro lado, esses lados que eu acabei de falar para vocês, constituem o lado mais da criatividade. Mas afinal de contas, um negócio não vive só de criatividade. Então, esses autores propõem o seguinte: agora vamos usar o lado do racional. Afinal de contas, quais são os recursos necessários que eu preciso utilizar
para fazer a produção desse serviço e desse produto propriamente dito. Ou seja, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, intelectuais. Então eu tenho que pensar em tudo isso e listar. Outro, em seguida, que eu defini já quais são os principais recursos, a outra resposta que eu preciso fornecer é quais são as principais atividades que eu realizo no meu negócio. Afinal de contas, para entregar aquele meu produto, aquele serviço, eu preciso fazer o quê? O que é mais importante? A produção propriamente dita, a prestação do serviço, ou a área comercial, ou uma área de divulgação? Claro que a resposta vai depender de cada negócio. Em seguida que você definiu as principais atividades, esses autores propõem que vocês debatam sobre quem são os parceiros estratégicos para que esse negócio aconteça na prática. Ou seja, quem são aquelas pessoas ou empresas, associações de classes, de comunidade, que pode ser teu grande parceiro para a realização dessas atividades? Sem eles, tudo vai se tornar muito mais difícil. Por último, elenque quais são os custos mais importantes para esse negócio acontecer. Custos podem ser mão de obra, custos podem ser aluguéis, e você pode e deve classificar custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variados. Afinal de contas, toda operação dentro de uma organização, ela necessita ter muito bem, muito claro, digamos assim, os seus custos, até para saber se aquelas receitas que você está tendo como expectativa de faturamento vai cobrir todo o custo da operação. E, obviamente, se vai ter lucros. Esses 9 elementos, eles compõem o Canvas para fazer uma modelagem de um negócio. E para preenchê-lo, como é que a gente sugere? Pega o modelo do Canvas, entra no Google, coloca lá Canvas modelo de negócio, que vocês vão ver o modelo que esses autores sugerem. Imprime, coloca numa cartolina ou num papel maior do que uma cartolina. Se possível, coloca na parede e pede para as pessoas discutirem exatamente nessa sequência que a gente está sugerindo. Começando pelo cliente, porque é a partir do cliente, da identificação do cliente, que eu vou saber desenvolver toda a minha operação para atender essas necessidades desses clientes. Coloca a cartolina na parede, pega post-its e vai preenchendo e discutindo com a tua equipe usando o próprio post-it. Quando você acabar de fazer todo o preenchimento do Canvas, o passo seguinte que você deveria fazer era pedir para esses clientes para os quais você está inspirando toda a tua atividade, que eles validem. Será que são essas propostas de valores que realmente eles querem? Ou eles querem uma outra informação que ali não consta? E aí você vai criar uma interação muito maior. Muitos autores têm proposto criar o modelo Canvas como uma ferramenta para que você valide uma ideia que você tem antes mesmo de partir para um empreendimento novo. Antes mesmo de partir para uma atividade prática. Para quê? Para poder fazer a validação da sua ideia e evitar que você tenha todo um gasto de implantar um negócio sem antes saber se realmente tem um mercado e sem antes saber se realmente aquilo que você está almejando atende às necessidades daquela pessoa que você quer vender os seus serviços ou os seus produtos. O Canvas, apesar de ter sido criado, é muito utilizado, inclusive nas startups, para abrir negócios. Eu mesmo já utilizei o Canvas para fazer integração de funcionários, para fazer integração de funcionários que estão entrando na empresa, integração de funcionários que já estão na empresa, para fazer a rediscussão de negócios. Ou seja, vai depender muito da tua criatividade. Os próprios autores depois publicaram esse livro também para utilizar, sabe para quê? Para fazer toda uma análise profissional, que eles chamam de Canvas U, que você também responde aos 9 elementos e o ponto focal da análise é a tua própria carreira, o teu desempenho que você quer fazer profissionalmente. Então eu espero que eu tenha dado umas boas dicas para vocês sobre como utilizar o Canvas e faz na prática. Porque a gente só consegue fazer isso e entender como funciona e a lógica dessa ferramenta colocando a mão na massa. O que eu quis mesmo foi só passar para vocês os conceitos e a forma que você vai fazer o desenvolvimento para que você possa fazer essa testagem.
Faz isso com tua equipe, faz isso com teus colegas de sala de aula, faz isso com a sua família, se for o caso. E, de preferência, valide tudo isso com seus clientes. Boa sorte no estudo da modelagem dos teus negócios, utilizando a metodologia Canvas.